Muito boa tarde, amigos da TV Cachoeira. Hoje eu quero lhes falar a respeito daquele que considero ser o principal problema brasileiro. Na minha opinião, o maior problema, o mais grave problema no nosso país. Eu estou me referindo aos acidentes de trânsito e ao enorme número de vítimas que causam. Pois é, amigo, o número de acidentes com mortes e feridos graves vem crescendo desde a década de 70. A partir de quando a quantidade de veículos aumentou muito mais que as condições das estradas poderiam suportar. Vejam bem, para vocês terem uma ideia, a nossa principal estrada aqui, a BR-290, que nos une a Porto Alegre, foi asfaltada ainda no início da década de 60, portanto, há mais de 50 anos. Naquele tempo havia bem poucos carros. A indústria automobilística brasileira recém começava. A Volkswagen, para vocês terem uma ideia, iniciou sua fabricação de veículos em 1959. Nessa época, os veículos da hora eram o Ave Maguete, o Cinca Chambora, o Cinca Tufão, o Aero Willys e os primeiros Fusquinhas que estavam rodando pelas nossas estradas. O presidente do Brasil era Juscelino Kubitschek e o governador do estado era Leonel Brizola. Bem jovem ainda, Leonel Brizola. Bem, foi nessa época que a BR-290 foi asfaltada. Milhões de novos veículos foram acrescentados à frota que utiliza essa rodovia. Mas só agora, há pouco tempo, estamos falando em duplicação. Claro que estão muito atrasados nessa matéria. Por outro lado, os costumes mudaram também, e as famílias, dia após dia, passaram a utilizar mais e a depender cada vez mais do automóvel para fazerem o seu lazer. A exposição ao risco passou a ser quase constante. E eu me lembro bem, naqueles tempos, um acidente com morte provocava uma verdadeira comoção em uma cidade como a nossa. Depois, infelizmente, fomos forçados a nos acostumar com isso. E por vezes hoje a própria imprensa noticia com mais ênfase o congestionamento provocado por um acidente fatal do que as próprias mortes. Já não há pessoa entre nós que não tenha perdido algum parente ou um amigo bem próximo em acidentes de trânsito. Lamentável, muito lamentável. Mas parece que a coisa está melhorando. Devagar, mas melhora. Os últimos feriadões têm apresentado índices um pouco menores de acidentes. Foi assim agora no Carnaval. Mas ainda está muito longe daquilo que seria aceitável. Eu, de minha parte, estou otimista. Tenho notado uma significativa redução na velocidade empregada nas nossas estradas. E uma certa maior cautela dos motoristas também. Seja pelas multas, ou seja também pela consciência de que algo ruim pode acontecer, inclusive conosco mesmo. Vamos esperar que de fato estejamos avançando nisso também e que possamos não mais ter tantas desgraças, tantas coisas a lamentar, como esses acidentes graves e muitas vezes fatais. Era isso por hoje, meus amigos. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá e tenham uma boa tarde.